Olhos resplandecentes tinha sido visto por alguém e o bosque era, cada vez mais, evitado pelos camponeses. Apesar disso, desde aquela época, poucos dias se passaram sem que eu atravessasse o bosque a pé ou a cavalo, exceto certos períodos durante os quais tive de me ausentar da casa, e quase sempre com o meu casal de cães. Nunca mais, até recentemente, aconteceu-me de encontrar o bezerro misterioso. Era um dia sufocante e tinha me dirigido até o bosque para encontrar um local protegido do sol e da reverberação ofuscante da estrada. Estava acompanhada de 2 collies, cães de pastores, e por um pequeno fox terrier. Ao chegar ao limite do bosque, os 2 collies se agacharam subitamente no solo, recusando a continuar o caminho. Ao mesmo tempo, eles exerciam toda a arte de persuasão que possuíam para que eu fosse a lhes. Ao ver que eu insistia em querer avançar, eles acabaram me acompanhando, mas com uma repugnância visível. Todavia, alguns instantes depois, eles pareciam ter esquecido e recomeçaram a correr de lá para cá, enquanto eu continuava tranquilamente meu caminho colhendo amoras. Num certo momento, eu os vi chegarem de bandada para se esconderem, tremendo e gemendo, aos meus pés. Simultaneamente, o pequeno fox terrier tinha saltado sobre os meus joelhos. Não podia explicar o incidente quando, num piscar de olhos, ouvi atrás de mim um pisotear furioso que se aproximava rapidamente. Antes que eu tivesse tempo de me afastar, vi correr em minha direção uma tropa de corças assustadas. Em seus galopes desenfreados, elas faziam tão pouco caso de mim e dos cães que quase me jogaram no chão. Olhei ao redor de mim, assustada, para descobrir a causa daquele pânico e percebi um bezerro de cor vermelho escura, o qual, retomando seus passos, se metia na mata. As corças tinham se dirigido rapidamente até a outra direção do bosque. Meus cães, que, em circunstâncias ordinárias, teriam-nos caçado, mantinham-se encolhidos e trêmulos aos meus pés, enquanto que o pequeno fox terrier se negava a descer dos meus joelhos. Durante vários dias, aquele cãozinho não quis mais atravessar o bosque e os 2 collies entravam no local contra sua vontade, mostrando-se visivelmente desconfiados e com medo. O resultado de todas as nossas investigações confirmou ainda mais nossas impressões, ou seja, a de que o bezerro de cor vermelho escura, ou, como se diz por lá, o bezerro de olhos resplandecentes não era um animal comum, vivo e terrestre. Mas a relação que podia existir entre o fato em questão e a tragédia que tinha acontecido naquele bosque é um problema cuja resposta eu não poderia encontrar. Não duvido, no entanto, que as faculdades de intuição e de clarividência específicas dos animais deviam ter feito com que eles conhecessem a existência de alguma coisa anormal ou paranormal no bosque, e que a repugnância deles diante dos fenômenos daquela natureza, a repugnância esta que, no homem, chama-se superstição, era a causa verdadeira da estranha atitude que tomavam. Se tivesse sido a única a ver o misterioso animal, é provável que não teria, de forma alguma, falado a respeito, mas a coisa se passou diferentemente, pois ele foi visto inúmeras vezes, em diferentes circunstâncias, por inúmeras pessoas do país. Revista Lead, outubro de 1904. Pags. 511 a 513. Tal é o caso bastante impressionante contado pela senhora Ed Esperance, que observa justamente que, naquela circunstância, não podia se tratar de um bezerro vivo. Observarei que esta hipótese não resiste à mais superficial análise dos fatos. Isto parecerá evidente se considerarmos 3 circunstâncias. Primeiramente, um bezerro em carne e osso não poderia ter existido e aparecido numa mesma localidade ao longo de um século inteiro. Em segundo lugar, os cavalos, os cães e as corças não estão acostumados a se assustar com um bezerro inofensivo. Finalmente, com esta suposição, não explicaríamos de forma alguma o pânico que invadiu os cavalos e os cães, enquanto que, aparentemente, não existia nada de anormal para o homem. Para 22 outros casos pertencentes a uma ou outra das subdivisões desta categoria, remeto o leitor aos livros e jornais seguintes. Ponto mediano caso 95, Visual Auditivo Coletivo, Proceedings of TSPR, Vol. VPAG. 470, caso 96. Visual auditivo coletivo, com anterioridade do animal em relação ao homem, idem, vol. 4, pag. 262, ponto mediano caso 97, visual auditivo coletivo, com anterioridade do animal em relação ao homem, idem, vol. X, pags. 353.354, ponto mediano caso 98,
Visual Auditivo Coletivo, Jornal of TSPR, Vol. 2, Pag. 149. Ponto mediano caso 99. Visual Auditivo Coletivo, com anterioridade do animal em relação ao homem, idem, Vol. 2, Pags. 253, 254, 256. Ponto mediano caso 100. Visual Auditivo Coletivo, com anterioridade do animal em relação ao homem, idem, Vol. 2, Pag. 348. Ponto mediano caso 101. Visual Auditivo Coletivo, com anterioridade do animal em relação ao homem, idem, Vol. 2, Pag. 351. Ponto mediano caso 102. Visual Auditivo Coletivo, com anterioridade do animal em relação ao homem, idem, Vol. 2, Pag. 120. Ponto mediano caso 103. Visual Auditivo Coletivo, idem, Vol. V, Pag. 307. Ponto mediano caso 104. Animal como único percipiente, idem, Vol. Vi, Pag. 16. Ponto mediano caso 105. Animal como único percipiente, idem, Vol. 4, Pag. 65. Ponto mediano caso 106. Visual Coletivo, idem, Vol. Vi, Pag. 172. Ponto mediano caso 107. Animal como único percipiente, idem, Vol. 7, Pag. 331. Ponto mediano caso 108. Visual Coletivo, Robert W. T. Batabland, Pags. 233 a 236. Ponto mediano caso 109. Visual Coletivo, Senhora de Morgan, From Mater to Spirit, Pags. 244 a 246. Ponto mediano caso 110. Visual Coletivo Sucessivo, Jornal of TSPR, Vol. 13, Pags. 256 a 262. Ponto mediano caso 111. Visual Coletivo, idem, Vol. V, Pags. 342 a 343. Ponto mediano caso 112. Visual Coletivo, idem, 1910, Pag. 50. Ponto mediano caso 113. Visual Coletivo, Lid, 1901, Pag. 46. Ponto mediano caso 114. Visual Tátil Olfativo, Lid, 1903, Pag. 473. Caso 115. Visual Coletivo, Lid, 1917, Pag. 311. Ponto mediano caso 116. Visual Coletivo, Lid, 1921, Pag. 610. Ponto mediano. Sétima categoria. Materializações de animais. Declaro, a bem da verdade, que as pesquisas experimentais a respeito das manifestações animais discutidas nesta categoria ainda encontram-se em condições rudimentares. Tais fenômenos não podem, portanto, ser considerados sob um ponto de vista científico, por isso, contentar-me-ei em tocar no assunto a fim de que não haja uma lacuna em minha obra. Entre os relatórios de sessões experimentais com efeitos psíquicos, os casos em que fazemos alusões às materializações de formas animais não são muito raros. Unicamente, como se trata quase sempre de manifestações inesperadas e fugazes, as descrições que nos são fornecidas não são suficientemente detalhadas para que possamos considerá-las como sendo cientificamente comprovadas. Elas poderão, no entanto, adquirir, um dia, uma certa importância do ponto de vista da história desta ramificação específica de fenômenos. Isto acontecerá quando estas manifestações forem incorporadas pela ciência ao mesmo tempo que outras ramificações mais evoluídas do mesmo tronco paranormal. Podemos esperar isto sem, no entanto, mostrar-nos temerários quanto às previsões. Tendo em vista a história futura deste novo ramo de pesquisas, disponho-me a transcrever alguns fatos dessa espécie, a título anedótico, e, consequentemente, sem lhes atribuir uma ordem, já que não podemos incluí-los, por enquanto, numa classificação científica. Se remontarmos meio século atrás na cronologia das manifestações mediúnicas, encontraremos uma primeira alusão às materializações de animais numa carta enviada à revista Lid, 1907, Pag. 275, por Alfred Volt Peters, médium psicometra bastante conhecido, carta que,
ao falar da visão de um animal falecido que ele tinha acabado de ver, acrescenta: lembro-me de que, nas sessões mediúnicas com a senhora Corner, na época a senhorita Florence Cook, houve a materialização de um macaco, para grande espanto da médium, que não esperava uma materialização daquela. Encontramos outra alusão análoga, mas um pouco mais circunstanciada, no livro do Dr. Paul Gibier, Analise des choses, pag. 210, em que, tratando de fenômenos de materialização que aconteciam com o Coronel M., da École Polytechnique de Paris, o autor destaca, nas experiências com o Coronel M., no período de 1875 a 1877, observadas por diferentes personalidades científicas do Exército, a médium era filha do próprio coronel. Um fenômeno me surpreendeu bastante ao longo desta sessão de experiências e o transcrevo àqueles que são suficientemente iniciados nestes estudos. Trata-se da materialização perfeita de um cãozinho, morto alguns anos antes e que pertenceu ao coronel. No livro de Gambier Bolton, Ghosts in Soliform, onde estão resumidas as principais manifestações obtidas ao longo de 7 anos de experiências com médiuns particulares, encontramos casos de materializações de animais. Ao longo de uma sessão assistida pelo Marechal de Campo Lord Wolseley, ocorreu a materialização de uma foca, numa outra, a de um animal selvagem da Índia que tinha sido criado preso por uma senhora presente na sessão. O animal, ao reconhecer imediatamente sua antiga dona, pulou do joelho do médium para o dela, manifestando sua alegria com gritos que ele emitia quando vive em circunstâncias como aquela. No decorrer destas famosas sessões de materialização que aconteceram em Argel, em 1905, com a médium Arte, Eva C. da Sra. Bisson, na presença do professor Charles Richet e de Gabriel Delany, uma forma animal se materializou. A Sra. X fala assim a esse respeito. O professor Richet falou somente das manifestações envolvendo a figura central de Biemboa, mas penso que ele não se oporá ao relato de um curioso incidente que aconteceu na sessão de 5 de setembro. A gatinha da casa tinha-nos seguido, sem que nos dessemos conta dela, até a sala de sessões e, quando ocupamos nossos lugares, ela saltou em meus joelhos e não se moveu mais. Durante mais ou menos meia hora, vimos somente fenômenos fracos. Em seguida, as cortinas do laboratório mediúnico foram puxadas por uma mão enrolada em uma das cortinas, permitindo ver o médium acompanhado da forma materializada de Aisha. Imediatamente a gata pulou dos meus joelhos para os do médium, mas assim que chegou até ele, sua atenção pareceu se fixar em alguma coisa que estava no canto do consultório. Um de nós observou: o que vê esta gata? Uma voz vinda do canto A respondeu: ela percebe minha presença. Simultaneamente, uma forma enrolada na cortina avançou na direção da gata, começou a acariciá-la e a brincar com ela. A gata respondeu alegremente segurando a ponta da cortina, mas ela abandonou imediatamente para virar seu rosto para o canto B do consultório, com uma atitude de defesa, como se estivesse diante de uma criatura hostil. Ela arcou suas costas e pôs-se a miar com um tom ameaçador. Uma voz, no canto B, disse: ela percebe um outro gato. Ao mesmo tempo ouvimos, também no canto B, um forte miado que fazia qual da gata. Esta saltou dos joelhos do médium para os da senhora Paulette, e um dos membros do nosso grupo de experimentação viu, enquanto escutávamos chegar do canto B, 2 vezes seguidas, os miados do gato materializado, e uma massa negra, do tamanho de um gato, saltou nos joelhos do médium e ali ficou durante 2 minutos aproximadamente, para em seguida desaparecer de maneira muito estranha, dissolvendo-se lentamente. Revista Lead, 1921, pag. 594. Ao longo das sessões cujo traço característico é constituído por fenômenos de voz direta com a célebre senhora Aureide, na Inglaterra, obtivemos, frequentemente, materializações de animais que se fazem entender pelas vozes. Limito-me a transcrever 2 exemplos. No relatório das sessões de Cambridge que aconteceram em 1914 na Inglaterra, um magistrado daquela cidade fala assim, Revista Lead, 1914, pag. 296. Ao longo da primeira sessão, que aconteceu em Wimbledon, minha mulher sentiu uma pressão característica em seus pés, mas não soube precisar o que era. Isto se repetiu inúmeras vezes, dando lugar a diversas suposições da parte dos pesquisadores. De repente, fomos pegos de surpresa pelo latido de um cão. Perguntamos ao Dr. Sharp, o espírito guia, o que poderia dizer sobre esses latidos, e ele nos respondeu:
Há um cão fraudiqueiro aqui que pertencia à sua mulher. De fato, há muitos anos tínhamos perdido um cãozinho a quem éramos muito apegados e que já tinha sido visto perto de nós em outras sessões com médiuns clarividentes. Nem é preciso dizer que o médium não tinha nenhuma informação sobre o fato. Em outra sessão com a mesma médium, cujo relatório saiu na revista Lead, 1921, pág. 490, o Sr. J. Wood diz: convidei um amigo com sua mulher a uma sessão. A Sra. Uriah descreveu com bastante precisão um cão da raça Collie, que ela distinguia ao lado de meus amigos. Num determinado momento, dirigindo-se a uma mulher, a médium disse: ele pôs a cabeça em seus joelhos. No mesmo instante, ouvimos partir daquele lugar um latido alegre e vigoroso. Ora, com efeito, meus amigos tinham tido um cão Collie, grande preferido deles que tinha morrido há vários anos e cujo aspecto correspondia exatamente àquele descrito pela médium. Cito, por último, alguns trechos de relatórios das sessões com o médium polonês Frank Kluski, que saíram na revue Metapsíquica, onde constatamos que estamos realmente diante de uma primeira contribuição experimental séria a favor das materializações animais. Já no fascículo de julho a agosto de 1921, pág. 301, da revista em questão, o Dr. Gustave Gelei, que tinha assistido às sessões, anunciava a publicação para breve dos relatórios sobre o fenômeno extraordinário das materializações de animais nos termos seguintes: as materializações de entidades animais não são raras com Frank Kluski. Nos relatórios das sessões da Sociedade de Estudos Psíquicos de Varsóvia, Polônia, que publicaremos oportunamente, veremos assinalados, em especial, uma grande ave de rapina que apareceu em várias sessões nas quais foi fotografada, e também um ser estranho, espécie intermediária entre o macaco e o homem. Ele é descrito como se tivesse o tamanho de um homem, um rosto simiesco, mas com uma testa desenvolvida e normal, de rosto e corpo cobertos de pelo, com braços bastante longos, mãos fortes e compridas, etc. Ele parece sempre comovido, pega nas mãos dos assistentes e as lambe como se fosse um cão. Ora, esse espécime, que nomeamos o pitacantropo, manifestou-se várias vezes durante nossas sessões. Um de nós, na sessão de 20 de novembro de 1921, sentiu sua grande cabeça aveludada se apoiar fortemente sobre seu ombro direito, contra suas bochechas. Aquela cabeça estava coberta de cabelos duros e rudes. Um odor de fauna, de cão molhado, desprendia-se dele. Um dos assistentes, ao levantar sua mão, foi pego pelo pitacantropo, que, em seguida, lambeu-a 3 vezes seguidas. Sua língua era larga e macia. Outras vezes sentimos, sob nossas pernas, contatos que lembravam o toque dos cães. O registro das sessões às quais ele faz alusão no parágrafo precedente foi publicado no número de janeiro a fevereiro de 1923, pags. 27 a 39, da revue Metapsíquica. Recolho do relatório da sessão de 10 de agosto de 1919 o trecho abaixo. Notamos simultaneamente várias aparições. A primeira que se deixou ver foi uma aparição que já era conhecida pelos assistentes durante as sessões anteriores. Era um ser do tamanho de um homem adulto, bastante peludo, com uma crina enorme e uma barba embaraçada. Ele era revestido com uma pele quebradiça, sua aparência era de um ser que lembrava um animal ou um homem bastante primitivo. Ele não falava, mas lançava sons roucos com seus lábios, estalava a língua e rangia os dentes, procurando em vão ser compreendido. Quando chamávamos, ele se aproximava, ele nos deixava acariciar sua pele veludada, tocava com as mãos os assistentes e esfregava a mão bem devagar com as garras. Ele obedecia à voz do médium e não machucava os assistentes, tocando neles levemente. Era um progresso, pois nas sessões anteriores este ser manifestava muita violência e brutalidade. Ele tinha a tendência visível e uma vontade incontrolável de lamber as mãos e o rosto dos assistentes, os quais, por sua vez, se defendiam de suas carícias indelicadas. Ele obedecia a cada ordem dada pelo médium, não somente quando esta ordem era expressa por palavras, mas também quando era expressa pelo pensamento. Escolho esta outra passagem do relatório da sessão de 3 de setembro de 1919. O relator escreve: simultaneamente, o médium e as pessoas sentadas ao redor dele sentiram a presença do animal homem primitivo, assim como nas sessões anteriores. Essa materialização passou pelos assistentes lambendo suas mãos e seus rostos, sobre as quais ele colocava sua mão ou sua pata veludada, ou apoiava a sua cabeça eriçada.
Todos esses gestos foram lentos e não bruscos. Essa entidade mostrava somente uma certa animosidade contra a cadelinha da senhora Kluska, Fruzia, que estava nos joelhos da senhora Grzelak. O ser materializado puxou os pelos e as orelhas da cadelinha, que começou a se aborrecer e a latir. Finalmente, bastante assustada, Fruzia pulou dos joelhos de Grzelak e foi se refugiar no sofá, entre as pessoas que estavam sentadas, não se movendo mais. O trabalho foi suspenso durante algum tempo. Quando a sessão foi retomada, o homem primitivo se materializou de novo. O relatório continua assim: desde o início, vimos várias aparições, inclusive a do homem primitivo. Este último ficou o tempo todo sentado no tapete, entre os assistentes, e ele se comportava relativamente com tranquilidade, mas não permitia acender a tela luminescente e, inclusive, rasgou com grunhidos a tela que a senhora Kluska segurava. Os relatórios em questão contêm 3 outros episódios de materialização do mesmo fantasma do homem primitivo. Não os reproduzo aqui porque estes são semelhantes aos precedentes. No que concerne as materializações da grande ave de rapina, encontro no relatório em questão apenas uma única alusão a um destes fatos, ao longo da sessão de 7 de setembro. O relator escreve: às 11h20, vimos um grande pássaro, como a águia ou abutre da primeira sessão, bem materializado e bastante iluminado por cima da cabeça da senhora Jankowska. Ouvimos também estalos e barulhos de passos. Importante lembrar que na Revue Metapsychique, janeiro-fevereiro de 1923, foi publicada uma linda fotografia da ave de rapina de que falo. Vemos que ela está empoleirada no ombro esquerdo do médium, com suas grandes asas abertas e com um olhar penetrante na direção dos experimentadores. Estas são as manifestações recentes de materialização de animais, materializações estas que revestem uma importância ao mesmo tempo científica e metapsíquica, e a circunstância de que a grande ave de rapina foi fotografada é de um valor teórico decisivo, visto que ela é suficiente para eliminar a hipótese alucinatória. E quanto à esperança de que uma futura ciência paranormal antropológica possa permitir a aparição materializada de um ser que apresenta todos os traços característicos de um de nossos longínquos ancestrais, elo de conjunção entre o homem e o macaco antropóide conforme as deduções dos naturalistas sobre a existência do Pithecanthropus à la luz. O assunto é bastante interessante, sem dúvida, e sugere naturalmente considerações vastas sobre a filogênese humana, porém, não devemos nos aventurar aqui com discussões prematuras. Da coleção dos casos mencionados até agora pudemos deduzir, em resumo, que os episódios de materialização de animais adquirem com frequência o aspecto de provas de identificação espiritual para a raça animal, provas estas que são análogas àquelas de identificação espiritual para a espécie humana. Decorre daí que, se esta nova ramificação de pesquisas puder evoluir, ela contribuirá, junto às demais, para se demonstrar experimentalmente a existência e a sobrevivência da alma animal. Antecipo a objeção que as pessoas poderiam ter a esse respeito, que os fenômenos de materialização humana, assim como os de materialização animal, podem ser explicados através da hipótese ideoplástica, sem que para isso seja necessário recorrer à hipótese espírita. Responderei que se a hipótese ideoplástica é suficiente para dar conta de certas modalidades de materializações humanas e animais e se ela é, inclusive, indiscutivelmente a causa destes fenômenos, seria, em contrapartida, absurdo e insustentável aplicar essa explicação a toda a classe dos fenômenos considerados. Nesse sentido, não será nunca supérfluo dizer que animismo e espiritismo são 2 termos inseparáveis para um mesmo problema e que, consequentemente, nas materializações mediúnicas de qualquer tipo, encontramos-nos obrigatoriamente diante de modos de manifestações que são parcialmente anímicos e espíritas. Não poderia ser diferente, e seria absurdo achar o contrário, uma vez que, nos 2 casos, o espírito que opera é o mesmo, mas com a diferença que num caso ele se encontra encarnado e num outro desencarnado. Assim sendo, nada mais natural que esta combinação inseparável das 2 ordens de manifestações se realize também nos casos de fenômenos de materialização, entre os quais é relativamente fácil diferenciar fenômenos anímicos e espíritas. De fato, assim como já foi observado em meu outro livro O Caso do Fantasma de Katia King, que conta ao filho de William Crook sua existência terrestre, ou de Stella Livermore, que escreve ao seu marido longas cartas em francês, língua esta ignorada pela médium,
ou ainda a carta de Nepenthes à Senhora d'Espérance, na qual a primeira afirma ter vivido nos tempos heróicos da Grécia Antiga e escreve uma mensagem de 7 linhas em grego arcaico, língua ignorada por todos os presentes. Estes caos não poderão jamais ser explicados pela hipótese ideoplástica e deverão ser considerados incontestavelmente espíritas. Podemos dizer o mesmo do caso Svenstromberg de Esperance, em que um humilde camponês sueco, emigrado e morto no Canadá, numa pequena região perdida no interior, manifesta-se pela escrita mediúnica 60 horas após seu falecimento. Ele se materializa em seguida e é fotografado pelo professor Boltlerov, na presença de Alexandre Aksakov e de outros experimentadores respeitáveis. Depois disso, a fotografia é enviada para a Suécia, na pequena região natal de Svenstromberg, conforme o endereço dado pelo próprio espírito, e lá é identificada por inúmeros compatriotas do falecido. Revista Alig, 1905. Pags. 43 a 45. E Shadowland, pela Madame d'Espérance. É evidente que, nos casos semelhantes a este último, a hipótese ideoplástica está excluída se considerarmos que o poder criativo do pensamento do médium não podia certamente materializar os traços do defunto que nem ele nem seus assistentes sequer conheciam. Assim sendo, a conclusão inevitável é a de que um defunto desconhecido por todos os assistentes conseguiu se materializar porque ele existe e age. Esta conclusão não pode ser discutida, e como não há hipóteses racionais que possam contradizer o fato, ela possui um valor de prova decisivo. Unicamente, como se trata, no nosso caso, de materialização animal, vemos surgir, a esse respeito, uma dúvida teórica importante. Podemos notar que, de fato, as materializações autênticas de espíritos humanos desencarnados podem ser, até certo ponto, compreensíveis pelo fato de que podemos controlar as afirmações das personalidades mediúnicas para as quais as materializações se produziriam graças a um ato de vontade da entidade que se manifesta. E podemos controlar estas afirmações comparando os fenômenos de materialização com certas manifestações teratológicas do desenvolvimento orgânico, tais como os desejos maternos e os estigmatas, que podem ser assimilados a um fenômeno de ideoplastia subconsciente e, consequentemente, a uma tentativa rudimentar terrestre do poder criador da ideia. Assim sendo, estas manifestações anormais tornam verossímil o fato de que os processos de materialização acontecem após um ato de vontade da entidade que se manifesta. Mas não poderíamos dar conta das materializações de animais, para os quais, desprovidos da faculdade de raciocínio evoluída, o necessário ato de vontade não é possível. O tema é teoricamente interessante, também. Antes de discuti-lo de acordo com meu modo de abordar as coisas, transcrevo abaixo a opinião de um homem profundamente envolvido com as pesquisas metapsíquicas, com quem troquei algumas cartas a esse respeito. Escreve esse pesquisador: não deveríamos nos perguntar se as faculdades subliminais dos animais, principalmente de alguns, não seriam infinitamente superiores àquelas que se manifestam durante a vida encarnada, ao longo da qual um animal é colocado numa situação tão inferior, por causa da estrutura rudimentar de seu organismo cerebral, em relação à alma do homem, reduzida momentaneamente ou definitivamente numa condição psicológica anormal, alienada, idiota, etc. Porque um cão morto deveria encontrar mais dificuldades para se materializar do que um cão vivo encontra para ser agente de um fenômeno telepático. Ambos os fenômenos podem provavelmente se realizar automaticamente, assim como a ostra constrói automaticamente sua concha, a aranha sua teia, a abelha sua colmeia e o mel, etc. E isto, bem entendido, sem sequer entrar na questão obscura da inteligência, sobretudo matemática, que demonstram os animais no momento em que eles nos dão uma comunicação automática, cavalos de Oberfeld, cães de Miami, etc. Prefiro não levantar esta questão, justamente porque ignoro qual é o papel que pode interpretar nisso tudo a colaboração inconsciente do homem. Assim sendo, nossos médiuns sabem, por acaso, como eles produzem seus fenômenos paranormais não espíritas e, por exemplo, as materializações puramente ideoplásticas. Estas são as argumentações racionais e convincentes sugeridas pelo meu correspondente a respeito da dificuldade teórica em questão. Todavia, não posso deixar de lembrar que seu ponto de vista depende do fato de admitirmos que a mentalidade subliminal dos animais é muito superior àquela que se manifesta durante a vida encarnada, a tal ponto que a personalidade espiritual deles poderia manifestar o desejo de se materializar, desejo este indispensável numa circunstância como esta.
Para aqueles que não estiverem em condições de atribuir à consciência animal uma vontade e uma inteligência quase humanas, lembro que é possível resolver o enigma de uma outra maneira, ou seja, aceitando as explicações que fornecem as personalidades mediúnicas que se comunicam e que afirmam que uma entidade desencarnada, tanto humana quanto animal, não pode conseguir sozinha tornar-se tangível ao se materializar, devendo recorrer à ajuda de numerosos espíritos auxiliares já familiarizados com os processos de materialização. Consequentemente, no momento em que uma forma animal se manifesta, a vontade que comanda os processos de materialização é, na realidade, aquela dos espíritos auxiliares. Oitava categoria. Aparições de fantasmas de animais identificados. A categoria das percepções de fantasmas animais é repleta de episódios diversos, porém, se nos dispusermos a encará-los sob um ponto de vista rigorosamente científico, seremos levados a concluir que os dois primeiros grupos são os mais abundantes em números de casos. O primeiro compreende visões de fantasmas animais que não foram identificados com os animais que viveram ou que morreram recentemente nas redondezas. Estas visões podem ser facilmente explicadas a partir da hipótese alucinatória, embora haja exemplos em que os fantasmas animais foram percebidos coletivamente e sucessivamente por diferentes pessoas. O outro grupo de fantasmas animais a serem excluídos é das visualizações subjetivas obtidas pelos sensitivos clarividentes, visualizações estas que, em sua maioria, são atribuídas a um fenômeno de clarividência telepática, ou seja, a leitura do pensamento na subconsciência do consultante, isto como consequência da relação que se estabelece entre o subconsciente do sensitivo e o do consultante. É o que se produz, sob outra forma, no caso da psicometria, onde os objetos presentes para o sensitivo servem para estabelecer a relação entre o subconsciente deste último e o do dono do objeto. Isto faz com que diante da visão subjetiva do sensitivo surjam imagens que representem acontecimentos com traços do proprietário do objeto em questão e que constituam a representação mais ou menos simbólica das informações tiradas pelo sensitivo do subconsciente do consultante. Segue daí que as visões dos animais falecidos, quando acontecem em condições que permitam considerar a clarividência telepática, não podem revestir um valor de prova de identificação animal, exceto se houver alguma circunstância secundária capaz de corroborar para esta última interpretação, circunstância que se produz com bastante frequência nas consultas em questão. Assim sendo, podemos descartar a hipótese de clarividência telepática propriamente dita e não a de clarividência espiritual telepática. Esse aumento de manifestações análogas de origens diferentes contribui para mostrar o fundamento e a importância da lei metapsíquica a qual fizemos alusões anteriormente, lei segundo a qual todas as formas de evidência e de mediunidade podem ser alternadamente anímicas e espíritas, isto é, em consequência do fato essencial de que toda manifestação paranormal que se produz por intermédio de um espírito desencarnado pode também se produzir por meio de um espírito encarnado, quando este se encontra em condições transitórias de desencarnação parcial do espírito em condições leves ou profundas de sono fisiológico, em estado de sonambulismo mediúnico ou no momento de uma crise de doença grave, de síncope ou de êxtase. Resulta daí que, em todas as formas de manifestações paranormais, são as circunstâncias pelas quais os fatos se produzem que devem nos indicar as causas que as desencadearam e não as formas diferentes de evidência ou de mediunidade pelas quais elas foram obtidas, pois estas últimas são todas equivalentes, podendo ser espiríticas ou anímicas. Agora chegamos à exposição dos casos coletados, começando por um episódio explicável a partir da clarividência telepática, passando por casos menos suscetíveis a esta interpretação e, finalmente, concluindo com exemplos em que esta hipótese deve ser absolutamente descartada. Caso 117. Mediunidade vidente. O Sr. P.G. Leimari, pai, diretor de La Revue Spirit, publicou em 1900 o fato seguinte, que retiro da revista de Estude Psichice, Pag. 347, em janeiro de 1887, a Sra. Bosque, viúva de um conhecido engenheiro, estava sentada próximo da chaminé de nosso apartamento, no número 7 da Rue de Lille, em Paris, no momento em que o Conde de Lvov, presidente da Alta Corte de Moscou, visitou-nos pela primeira vez. Nós o apresentamos à Sra. Bosque enquanto eu escrevia e eles conversavam. Num certo momento, a Sra. Bosque disse: "Percebo ao lado de vocês um grande cão terra nova branco, com as patas e as orelhas pretas e uma estrela preta na testa."
Ele carrega ao redor do pescoço uma coleira de prata presa por uma pequena corrente que tem a inscrição Sergei Wolf mais o nome do cão, que a vidente informou, mas que o Sr. Lemaire esqueceu. Ele tem uma bela cauda longa e está olhando para você, fazendo-lhe agrados. Com estas palavras, os olhos do Sr. de Wolf se encheram de lágrimas e ele disse, na minha meninice eu era esperto e inquieto. Meus pais me deram um cão para cuidar, exatamente como você descreveu. Ele salvou minha vida mais de uma vez, tirando-me das águas do rio onde eu estava prestes a me afogar. Quando tinha 12 anos perdi meu fiel amigo e lamentei a perda como se fosse um irmão. Então, sinto-me feliz em saber que ele está perto de mim, certo de que esses camaradas da nossa vida têm uma alma inteligente que sobrevive à morte do corpo e um corpo espiritual que pode restituí-lo com a coleira e a inscrição. Posso, além disso, reconhecer em você uma médium de grande sensibilidade que despertou em mim uma lembrança de 40 anos atrás. Obrigado, senhora, e que Deus a abençoe. A senhora Bosco observou o cão expressar grandes manifestações de alegria, depois foi se esvaecendo pouco a pouco. Ora, não esperávamos de forma alguma o conde de Wolf, o qual a senhora Bosco via pela primeira vez e nenhuma relação existia entre eles. Da minha parte, não sabia que o nome do Sr. Wolf era Sergei. É desse modo que se produzem as manifestações da clarividência telepática em suas formas mais simples e características, por isso, é necessário concordar que se não conhecêssemos exemplos de leitura dos subconscientes alheios, obtidos através do sonambulismo magnético, não menos circunstancial ou impactante, como também um grande número de exemplos ainda mais impressionantes de psicometria, seríamos levados a atribuir um valor objetivo para casos análogos a este que acabamos de expor. Porém, quem quer que possua espírito científico se deixará enganar pelas aparências e concluirá que, diante da ausência de circunstâncias colaterais que contribuam para provar a origem extrínseca da visão da Sra. Bosque, é preciso encará-lo como um fenômeno de leitura de pensamento subconsciente. Não contesto de forma alguma que possa existir alguma coisa de misterioso no fato de uma clarividente desenterrar no subconsciente do outro um incidente que ocorreu há 40 anos, ao invés de tantos outros mais recentes que, por isso, deveriam ser mais perceptíveis às faculdades paranormais. Sim, certamente, o fato apresenta alguma coisa de inconcebível e contraditório, no entanto, ele se encaixa incontestavelmente no caso de clarividência telepática. Assim sendo, não nos resta nenhuma alternativa a não ser aceitar esta interpretação dos fatos. Por outro lado, uma solução satisfatória do mistério poderia ser alcançada ao supormos que, neste caso, o assunto da conversa tenha trazido até a memória do Sr. de Wolf o adorável episódio de sua infância, transformando em algo atual para as faculdades penetrantes da clarividência telepática. Caso 118, criança vidente e bastante jovem. A revista Lictio publicou em 1906, pág. 387. O Sr. Francis T. Harris recorda acontecimentos envolvendo um menino que faleceu quando tinha apenas 7 anos. Quando nasceu, seus pais eram saudáveis e robustos, ele próprio era saudável, sem nenhuma debilidade neuropática e, no entanto, tinha mostrado, desde os primeiros anos de vida, disposições para a clarividência. O Sr. Harris conta, nos primeiros anos de vida, seus pais tinham notado que ele via coisas invisíveis para os outros. Esta particularidade tinha sido com frequência discutida pelas pessoas ao seu redor. Antes mesmo que ele tivesse aprendido a falar, parecia frequentemente assustado por alguma coisa invisível. Noutros casos ele parecia, ao contrário, completamente contente com o que via e estendia seus bracinhos na direção do ser que só existia para ele. Ele ainda não tinha 3 anos, e se divertia com um de seus brinquedos em seu quarto, a 2 metros de seus pais, quando foi invadido repentinamente por um medo enorme e correu gritando em direção à sua mãe. Quando esta lhe perguntou, soube que ele tinha se assustado com a visão de 2 cães, um marrom e outro preto. Seu pai o pegou nos braços, tentando distraí-lo e acalmá-lo, dizendo-lhe que os 2 cães só queriam brincar com ele. Dias depois, o incidente se repetiu no mesmo cômodo e de acordo com as mesmas circunstâncias, a criança correu até seu pai, mais assustada do que nunca com a visão dos 2 cães, e se refugiou nos braços paternos. O pai o tranquilizou, lembrando-lhe que os 2 cães não lhe faziam mal algum. Ao dizer isto, ele o chamou, primeiro assobiando, em seguida estalando os dedos e acariciando o ar perto dele. Este ato levou o menino a fazer o mesmo, e seu espanto foi enorme quando ele viu que não podia apalpá-los.
Apesar de tudo isto, ele conseguiu tirar o medo da criança, embora ela tenha visto ainda várias vezes os cães, não se amedrontava mais. É preciso observar que o pai do menino vidente tinha tido 2 cães setter, um marrom e um negro que tinham morrido 3 anos antes. A ligação entre os fantasmas caninos que apareceram para o menino e os cães de cores semelhantes que o pai tinha tido não parece duvidosa. Em contrapartida, não poderíamos excluir por completo a hipótese da leitura do pensamento do pai pela criança, porém, esta hipótese não parecerá verossímil se pensarmos que a criança tinha se mostrado vidente desde o nascimento e que tinha, ao mesmo tempo, visões de uma natureza diferente que não poderíamos considerar como a leitura do pensamento e que os fantasmas dos cães lhe apareciam frequentemente a ponto de se tornarem familiares. Esta última circunstância é dificilmente conciliável com a hipótese da transmissão do pensamento paterno-materno, pensamento este que deveria ser orientado para os cães falecidos cada vez que a criança os via. De qualquer forma, a gênese do caso continua duvidosa. Caso 119, visual. No livro de Artúrio, Man is a Spirit, pag. 117, lemos este episódio enviado ao autor pela percipiente, Sra. Jane Out. Um dia meu marido trouxe para casa um grande cão bulldog. Disse que esse animal faria com que ele ganhasse dinheiro, apresentando-o como campeão nas lutas entre cães bulldogs. O cão se chamava Charles, era um animal bom e afetuoso, ao qual não demorei a me apegar. Ele saiu vitorioso de muitos combates, mas uma vez ele foi vencido. Meu marido, irritado com a derrota, apanhou-o e o jogou no rio. Anos depois, no momento em que tinha quase esquecido do pobre Charles, fui acordada numa noite por um sobressalto, como se alguém tivesse me sacudido com essa intenção, e me vi rodeada por uma luminosidade estranha. Sentei-me na cama e, para meu grande espanto, vi Charles sentado ao meu lado. Ele parecia ter proporções normais, absolutamente idênticas àquelas que tinha quando estava vivo. Ele me olhou com insistência durante algum tempo, depois se esvaeceu lentamente. No dia seguinte, meu marido foi preso. É provável que Charles tenha se manifestado a título premonitório. Meu marido era um grande patife, e tive de me separar dele para sempre. Ele encontra-se nesse momento no Zé. Que estranha e reveladora parece esta história, em que um cão morto cruel e injustamente por um dono malvado se manifesta para a mulher deste último justamente na véspera de sua prisão, isto é, no momento em que ele vai pagar parcialmente a pena por suas crueldades. Todavia, e justamente por causa desta coincidência, se o episódio não pode ser explicado pela clarividência telepática, ele pode ser encarado sob um outro ponto de vista que é o da sobrevivência da alma animal. De fato, parece que podemos reduzi-lo a um episódio de visão simbólico premonitória, neste caso, a aparição do fantasma do animal sacrificado por aquele que ia ser preso não seria de natureza objetiva, mas constituiria um símbolo transmitido por uma entidade espiritual humana ligada por laços afetivos à percipiente Jane Out. Uma variante desta mesma explicação consiste na suposição de que a entidade espiritual em questão tenha, ao contrário, se proposto ajudar o espírito do cão a se manifestar objetivamente para a percipiente, sempre a título simbólico premonitório. Neste caso, o fantasma do cão conservaria sua identidade espiritual. Seja qual for a explicação que preferirmos dar ao problema, está claro que o fato acima não apresenta teoricamente nenhuma base suficiente que nos permita concluir com segurança a respeito de sua origem. Caso 120 e 121, visuais auditivos coletivos. O Conde de Tromelin, conhecido no ambiente das pesquisas metapsíquicas e autor de 2 livros sobre esse assunto, comunica a Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, 1913, pag. 40. Os 2 casos seguintes, nos quais esteve pessoalmente envolvido, até o mês de março de 1913, eu tinha uma cachorrinha chamada Flor e que, por sua vez, tinha um filhote chamado Radium, muito parecido com a sua mãe, mas esta tinha, a mais, uma estrela branca na testa. Fora isso, a pelagem dos 2 cães era completamente amarela. No dia 25 de março, um carro atropelou Flor, que me foi trazida agonizante. Apesar de nossos cuidados, o pobre animal não demorou a morrer, para nossa grande tristeza. Restou o pequeno Radium. Ora, eis então um incidente curioso ao qual eu tive a oportunidade de assistir. Existe na frente da nossa residência um grande terraço, no centro do qual há uma mesa de mármore à direita da entrada casinha de Radium. No dia 3 de abril, às 11 horas da manhã, estava sentado à mesa em questão,
conversando com a senhora Meili. Estava sentado de modo que tinha diante de mim a casinha de Radium, cujas patas amarelas saíam pela abertura. A senhora Meili estava de costas para a casinha, olhando na direção do lado esquerdo do terraço. Conversávamos há 5 minutos sobre diversos assuntos, quando a senhora Meili se virou por um instante para olhar a casinha de Radium e em seguida exclamar: "Ah! Eis aí uma coisa extraordinária." Era sem dúvida Flore, visto que Radium está em sua casinha. Pedi explicações para aquelas palavras, dizendo: "Sim, Radium está na sua casinha, mas Flore, onde você a viu?" A senhora Meili estendeu o braço indicando o lugar e descrevendo a cena com estas palavras: "Enquanto conversávamos, vi um cão acomodado ao lado do terraço, ali", e indicou com o dedo o lado esquerdo, que eu supunha que fosse Radium, não imaginando com certeza ter visto a pobre Flore, pois sabia que ela estava morta. No entanto, Radium era tão parecido com Flore que pensei, se não soubesse que Flore estava morta, juraria que o cão que me olhava era ela. Com efeito, a ilusão era perfeita, pois o cão me olhava com expressão tão boa, doce e melancólica de Flore, e sobre a testa sua estrela branca. Mas sequer pensava imaginar Flore ressuscitada, então supus que a estrela branca que eu via era um efeito da luz. Perguntei-me, além disso, como Radium, que tinha o costume de se deitar sempre ao sol, estava, daquela vez, sentado na sombra. Mas eis que, enquanto pensava assim, ouvi atrás de mim um rumor característico de um cão se coçando em sua casinha. Foi então que me virei por um instante para olhar, para em seguida perceber outro cão que estava diante de mim há 5 minutos, porém, ele tinha desaparecido no breve intervalo de tempo em que tinha me virado. Daí minha exclamação de espanto. Tinha prova de que o cão que me olhava sentado na sombra, diante de mim, e que se parecia tanto com Flore era realmente Flore ressuscitada, voltando por um instante ao nosso meio. Este é o relato da senhora Meili. É bem provável que, se não tivesse me virado no momento em que Flore estava visível para ela, eu a teria visto também. Em todo caso, parece-me que as circunstâncias pelas quais os fatos se passaram permitem, de qualquer forma, considerar autêntica e segura a aparição de Flore. Este não é um fato isolado. Possuía uma outra cachorra Fox Terrier chamada Flore como a precedente, morta envenenada após longos sofrimentos, por maldade de um vizinho. Aqueles que me conhecem sabem que, no momento em que me deito, à noite, percebo visões e fantasmas de todo tipo desfilando diante de mim. Isto aconteceu enquanto estava perfeitamente acordado e em plena consciência normal. Ora, no dia seguinte ao da morte daquela outra Flore, ela me apareceu subitamente. Era ela, sem sombra de dúvidas. Todavia, nesta primeira visão, ela se esforçou em vão para se levantar sobre suas patas. No dia seguinte, em outras visões, Flore me apareceu pela segunda vez e conseguiu ficar sobre suas patas, para desaparecer imediatamente em seguida. No terceiro dia, a mesma aparição se repetiu e, desta vez, ela parecia alegre e saudável. Ela deu alguns pulos de alegria e sumiu. Depois disso, nunca mais a revi, porém, algum tempo depois, numa noite, ela se manifestou com bastante barulho, fazendo-se ouvir com uma brincadeira bem especial de que ela gostava muito e que era bastante indicada para reconhecê-la. O traço característico mais evidente de Flore era sua paixão por brincadeiras com as pedras, que lançávamos e que ela trazia para em seguida fazê-las rolar no terraço ou alhures. Pois foi o barulho produzido por esta brincadeira de pedras rolando no terraço que nós percebemos nitidamente uma noite, a tal ponto que, se não soubéssemos que a cadela tinha morrido há 6 meses, podíamos jurar que Flore estava ali se divertindo com as pedras. Deduzo a partir daí que, certamente, os animais domésticos que gostamos sobrevivem à morte do corpo e que nós os reveremos um dia no mundo espiritual, no qual acredito piamente. Estas são as conclusões do Conde de Tromelin. Nos casos mencionados, as visões subjetivas do relator não revestiriam por si mesmas nenhum valor de prova, porque elas lembram de perto a classe bastante conhecida das alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas, porém, é bem diferente para um outro fenômeno auditivo subjetivo, isto é, o barulho característico semelhante a pedras rolando, como na brincadeira preferida da cachorra falecida. Esta manifestação paranormal corresponde a outros fenômenos análogos de origem humana, nos casos de telepatia entre vivos ou entre vivos e mortos. No momento em que as manifestações se realizam entre vivos e defuntos, elas constituem uma boa prova a favor da identificação pessoal do falecido que elas caracterizam,
Isto em virtude da contraprova de que, no momento em que os fenômenos de audição telepática se produzem entre vivos, constatamos que eles são verídicos, no sentido de que correspondem a uma ação real ou a uma ideação autêntica do agente. Se for assim para as manifestações humanas, não poderíamos descartar a mesma conclusão para as manifestações animais quando elas estão em perfeita harmonia com as idiosincrasias que caracterizam o animal vivo. Sem dúvida, sob o ponto de vista rigorosamente científico, uma prova isolada dessa natureza não seria suficiente para legitimar uma conclusão favorável para a identificação pessoal do falecido. No entanto, ela é considerada convergente para esta outra demonstração. Isto já representaria uma concessão de valor sob nosso ponto de vista da identificação animal. Caso 122, visual auditivo. A revista Licht publicou em 1921, pág. 594, a seguinte comunicação do Sr. Ernest W. Duxbury: a questão da sobrevivência da psique animal só poderá ser cientificamente resolvida se reunirmos um número suficiente de casos devidamente constatados que forneçam a prova dessa sobrevivência. As discussões filosóficas não alteram em nada as questões. O caso seguinte é recente e decidi publicá-lo porque estou certo de sua autenticidade, quaisquer que sejam as conclusões a que possamos chegar. Aconteceu com uma de minhas amigas, senhora dotada de faculdades mediúnicas nunca por ela desenvolvidas. Acrescentarei que conheço pessoalmente as circunstâncias que levaram a dama em questão até o ambiente onde o fato se passou. O relato que reproduzo foi escrito e assinado pela própria senhora, dama esta da qual só posso mencionar as iniciais, NYZ. Eis o que ela escreve: tendo regressado recentemente do exterior, tive de alugar um quarto mobiliado numa casa antiga de Londres. Não demorei a perceber que ela estava infestada de ratos, que faziam, durante a noite, barulhos de todo tipo, correndo pelo assoalho e soltando guinchos estridentes. Para me proteger desses hóspedes desagradáveis, arrumei uma linda gata, que ficou imediatamente feliz por estar em minha companhia. Gosto muito da raça felina, e a gata correspondia com efusão às minhas manifestações de afeto. Ela dormia em minha cama, colocava as patas dianteiras ao redor do meu pescoço, ronronando tão forte que chegava a me impedir de dormir. Infelizmente, a gata adoeceu e, numa noite, ao voltar para casa, às 22 horas, eu a encontrei morta, para minha grande e dolorosa surpresa. Naquela noite, os roedores recomeçaram suas estripulias. Resolvi então acender a luminária a gás e ler, não me arriscando a dormir com aquelas companhias. Mas o recipiente de gás estava quase no fim e, às 3 horas da manhã, a chama se apagou. Acendi então uma lamparina e me escondi sob os lençóis, porque a presença dos pequenos roedores me causava nojo e medo. De repente, ouvi a gata miar alto. Escutei durante 1 minuto aproximadamente, depois resolvi levantar a cabeça e olhar para tentar desvendar o fato estranho. Vi diante do biombo ao lado da cama, na altura da minha cabeça, uma espécie de disco opaco com diâmetro de uns a 30 centímetros, no centro do qual surgia, pouco a pouco, a forma de uma gata branca e preta, absolutamente idêntica àquela que tinha acabado de morrer. Ela me olhou fazendo várias vezes um movimento da cabeça igual ao da gata falecida. Em seguida seu corpo ficou transparente durante alguns segundos, mas, imediatamente, adquiriu uma forma opaca mais consistente que antes. Então, vi a gata olhar para o alto, como se ali houvesse alguém. A aparição foi tão real que dirigi a palavra à gata, como quando ela estava viva, mas subitamente ela esvaeceu. No seu conjunto, o fenômeno foi de curta duração, mas durante toda a noite não fui mais incomodada pelos ratos, embora só tenha conseguido adormecer por breves períodos. Nenhuma possibilidade havia de que outra gata tivesse entrado no quarto, pois a porta e a janela estavam bem fechadas. Aliás, pela manhã, não encontrei nenhuma gata viva no quarto. Quando o fenômeno se produziu, ainda não tinha adormecido, tinha plena consciência de estar acordada. No acontecimento que acabamos de relatar, a descrição de um disco opaco que adquire, gradativamente, a forma da gata falecida, cujo cadáver ainda descansava no quarto, lembra bem de perto o processo habitual das materializações mediúnicas. E como o Sr. Duxbury, ao comunicar a Licht este relato, fez questão de observar que a senhora em questão possuía faculdades mediúnicas, é, portanto, perfeitamente verossímil que ela tenha realmente assistido a um início de materialização animal. A outra circunstância, de que os ratos não se mexeram mais durante a noite, testemunha a favor desta interpretação,
pois ela mostraria que os roedores tinham percebido, de alguma forma, o fenômeno paranormal e por isso tinham se assustado. Caso se tratasse de um caso de alucinação pura e simples, os ratos não teriam sentido o efeito e teriam continuado a perambular pelo cômodo. Caso 123, mediúnico. Este é um episódio, aparentemente explicável, a princípio, a partir da hipótese da clarividência telepática. Encontramos uma circunstância secundária que nos leva a supor racionalmente o que se trata, ao contrário, de clarividência espiritual telepática. Eu extraio do vol. 3, pag. 130, dos Proceedings of TSPR. Este relato faz parte dos relatórios do Dr. Odigson sobre as experiências com a Sra. Piper. J. Rogers Reacha escreve a respeito de suas pesquisas. Dei à médium uma coleira de cão. Após tê-la manuseado durante algum tempo, o Dr. Pinucci, o espírito guia da Sra. Piper, reconheceu que a coleira era de um cão que tinha me pertencido. Perguntei-lhe então se no espaço espiritual em que ele se encontrava existiam cães. Ele me respondeu, existem milhares deles. Ele acrescentou que tentaria chamar a atenção de meu cão com a coleira. Enquanto conversávamos, ele se interrompeu para dizer, olha só quem está aqui. Acho que ele já sabe que você está aqui comigo, porque o vejo vir de muito longe. Ele me descreveu então o animal ao qual fazia alusão. A descrição correspondia exatamente à do meu cão da raça Collie. Ele, então, disse, agora chame-o, Sr. Reache. Dei o assobio com o qual tinha o costume de chamá-lo, e Pinucci exclamou, eis quem chega. Como ele corre. Como voa. Ele está presente, ele pula alegremente ao redor de você. Como ele está contente em revê-lo. Rover. Rover. Não. Grover, Grover. É o seu nome. De fato, o cão se chamava Rover, mas em 1884 eu troquei seu nome por Grover, em homenagem à eleição do presidente Grover Cleveland. Este incidente por si só não contém nenhuma circunstância que possa diferenciá-lo dos demais casos de clarividência telepática. No entanto, há um incidente paralelo que nos leva, ao contrário, a classificá-lo entre os casos espirituais telepáticos. O relator continua dizendo. O Dr. Pinucci me deu uma série de informações entre as quais esta aqui. Ele me disse que existia constantemente perto de mim um bebê que exercia uma forte influência sobre mim, que ele estava ligado a mim por um estreito laço familiar, tratava-se de uma irmãzinha. Expliquei que não tinha irmã e que nunca tinha tido. Ele replicou, previ a sua resposta, imaginei que ninguém jamais tenha lhe falado de sua irmãzinha falecida. Trata-se de um natimorto, e isto aconteceu alguns anos antes de sua vinda a este mundo. Quando voltar para casa fale sobre isso com sua tia. Não deixei de fazê-lo e soube, para minha grande surpresa, que Pinucci tinha dito a verdade. Minha tia me disse que, no momento em que cheguei ao mundo, o fato do bebê natimorto estava esquecido, nunca houve motivo para que me falassem sobre isso. Ora, o desconhecimento absoluto deste fato mostra claramente que a comunicação em questão não podia ser explicada pela leitura do pensamento. O segundo episódio não pode ser explicado a partir da hipótese da leitura do pensamento subconsciente pela simples razão de que o consultante tinha, desde sempre, ignorado o fato revelado por Pinucci que, assim sendo, ele não podia ter, em seu subconsciente resquícios mnemônicos do fato em evidência. Se assim o é, então ele tem toda a razão para acreditar que o primeiro acontecimento comunicado pela mesma personalidade mediúnica ao mesmo médium, na mesma sessão, também tinha tido uma origem extrínseca ou espiritual. Caso 124, visual sonambúlico. Passo agora aos casos que não podem ser explicados a partir da clarividência telepática. Começo por um fato curioso que ocorreu no estado de sonambulismo magnético e que extraio do livro de Adolphe Dacier, L'Humanité Posthume, pag. 83. Este autor escreve, por volta do fim do ano de 1869, eu estava em Bordeaux, França, e encontrei, numa noite, um amigo que ia a uma sessão de magnetismo. Ele me convidou a ir com ele. Eu aceitei o convite, feliz por poder ver de perto os fenômenos magnéticos que só conhecia de ouvir falar. A sessão não revelou nada de especial, ela foi uma repetição daquilo que acontece normalmente naquelas circunstâncias. Uma jovem servia de sonâmbula e, a julgar pela maneira como respondia aos consulentes, ela devia ser uma boa clarividente. Contudo, o que mais me surpreendeu ao longo daquela sessão foi um incidente inesperado. Lá pelo meio da noite, uma das pessoas que assistiam às experiências, ao ver uma aranha no chão,
matou-a com os pés. Imediatamente a sonâmbula exclamou: olhe, olhe. Percebo o espírito de uma aranha aqui volita. Sabemos que, na linguagem do médium, a palavra espírito significa o que chamei de fantasma póstumo. O magnetizador perguntou: sob que forma você o vê? A sonâmbula respondeu: com a forma de uma aranha. Naquele tempo, não sabia o que pensar daquele fato estranho. Não duvidei da lucidez da sonâmbula, mas como não acreditava em nenhuma manifestação póstuma humana, era natural que eu não acreditasse nas manifestações animais. A explicação do misterioso incidente me